A gente vai gravar, né, esses nossos encontros para também disponibilizar essas trocas depois para mais gente que não pôde estar aqui hoje. A gente vai subir esses encontros como uma playlist no YouTube da Ação Educativa, né? Então é legal avisar todo mundo também, né? Porque a gente sabe também que é importante que vocês saibam que está sendo gravado. E por fim, antes de passar a palavra para o Américo e para o Gil, dizer para vocês como vai ser um pouco a dinâmica de hoje, né? A ideia é que eles partilhem inicialmente, os dois juntos, né? Parte dessas reflexões e desse conhecimento relacionado à Lei Aldir Blanc, né? Enfim, que tá aí bombando, né? Tem várias coisas surgindo, várias questões, várias dúvidas, e uma expectativa muito grande também, né? Então a gente vai escutar nessa primeira parte eles dois, mas também depois a gente vai abrir para que dúvidas, reflexões, processos, experiências, questões sejam compartilhados por vocês, tá? Para a gente facilitar também a nossa dinâmica, que a gente sabe que no presencial é diferente. Quem quiser falar, quem quiser se inscrever, é só colocar o nome no chat, que aí eu vou ajudando nessa mediação para a gente seguir uma ordem, ninguém se perder, nem se atropelar. Mas fiquem tranquilos e tranquilas, eu acho que assim, a conversa tende a ser bastante orgânica. Justamente, esse é um espaço de troca, não é um lugar que tem que seguir uma rigidez, mas a ideia é que seja também uma formação, além de uma partilha de conhecimentos, uma troca prazerosa mesmo entre a gente. Tudo bem? Américo e Gil, agora é com vocês. Boa noite, gente. Queria dar um salve a todas e todos. Agradecer aqui a oportunidade de a gente poder compartilhar. Queria dar um salve especial aqui para o Edeilson. E se juntar de novo com a Ação Educativa, né? Eu tenho uma parceria de longa data aí, já de mais de quantos anos? Uns 15 anos já, pelo menos, né? E reencontrar o Gilmar Sal, esse guerreiro aí da gestão, né, que passou bastante tempo aí na gestão, na Secretaria Municipal de Cultura. A gente também fez muitas coisas juntas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Américo Córdula, eu sou paraibano, moro em São Paulo há mais de 50 anos, mas ainda me sinto muito paraibano, vou lá todo ano beber da água, só perdi o sotaque, mas são coisas da vida. E eu sou ator de formação e também trabalhei muito tempo na área de ciência da computação, que foi minha formação inicial. Hoje eu sou mestrando na FEFELESH, USP, na área de políticas para a diversidade cultural, que foi aonde eu trabalhei nos 10 anos do Ministério da Cultura, de 2005 até 2015. Aí eu passei pela Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural e Secretaria de Políticas Culturais. E nesse período de 10 anos, a gente estreitou muitos laços do Ministério, da Política, da Diversidade com a ação educativa. A gente fez o prêmio Hip Hop, lá em 2008, 2009, e depois uma série de parcerias com Estéticas da Periferia, a primeira edição. Quando eu saí de lá, eu vim fazer outros projetos, inclusive colaborei no Estéticas e outros projetos da ação. Então, para dar essa boa noite, aí eu passo para o Gil, depois eu explico como é que a gente vai trabalhar. Boa noite, gente. Maior satisfação estar aqui nessa roda. De novo, a Ação Educativa, né, atenta, promovendo esses encontros que possibilitam que a gente se articule em rede, que a gente troque conhecimento, né, que a gente, enfim, como um centro de formação, se prepare, né, para os nossos desafios atuais e presentes, né? Então, primeiro, eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui com todos nós, com um monte de companheiras e companheiros conhecidos, né? Que a gente se conhece das batalhas. Falar que é uma grande satisfação estar com o Américo aqui, gente, porque, de alguma forma, a maior parte de nós transitou dentro das políticas culturais do município,
Óbvio que a gente conhece o Cultura Viva, muitos de nós fomos pontos de cultura, né? Tivemos essa relação com as políticas culturais federais, mas a gente sabe que a gente tem uma intimidade maior com as políticas aqui do estado e da cidade. E ter o Américo, que acompanhou toda a discussão, a implantação do Sistema Nacional de Cultura, aqui junto com a gente, né? Que foi responsável, inclusive, por essa política, por difundir no Brasil, enfim, é muito valoroso. Então, vamos todos aprender juntos, né? E estamos aí com uma expectativa boa, porque acho que o grande objetivo, né, quando a ação chama esse encontro, é fazer com que a quebrada, os diferentes grupos, os diferentes territórios, artistas, técnicos, produtores, enfim, todo mundo que de alguma forma trabalha nesse processo de ação e produção cultural, né, em toda a cidade, mas aqui nós estamos chamando a periferia de cidade, possa estar bastante informado sobre esse processo, porque, na verdade, o grande objetivo é que todos nós aqui sejamos agentes multiplicadores desse processo. Fazer com que os recursos da Lei Aldir Blanc cheguem na ponta é um compromisso de todos nós. Então, uma satisfação, vamos embora aí para essa jornada de muito aprendizado e troca de conhecimento. Bom, maravilha, gente. Então, olha só, os nossos encontros, está todo mundo meio saturado de live aí, né? A gente quer ver se faz uma coisa dinâmica e com a participação de vocês. Então, a ideia inicial é que a gente sempre tenha 20 minutos de uma fala minha que vai ser mais técnica e tal. Hoje, talvez eu me estenda um pouquinho mais, depois vem o Gil, né? Mas a gente tem esses 40 minutos iniciais para a gente passar o tema do dia. Depois a gente abre para vocês. Aí, nessa hora, eu pedi para quem não fez ainda se apresentar aqui no chat, porque se a gente fizer uma roda, a gente vai perder muito tempo, essas 2 horas vão ser engolidas. E aí, na hora que vocês forem falar, aí vocês falam aí a realidade de vocês e tal. Então, eu estou fazendo umas outras capacitações, eu faço capacitação muito para gestores, né? Agora, essa capacitação aqui é para quem vai participar, né? Então, vocês é que vão participar, é uma formação diferente, né? E é uma formação que a gente sabe que essas informações, esse vocabulário das leis, a burocracia toda, é um negócio que dá trabalho, é chato, né? E a gente tem que enfrentar. Então, a gente vai ter 3 encontros. O encontro de hoje, eu vou explicar a lei, que é a 14.017 de 2020, que foi a lei que foi sancionada. Aí eu vou detalhar os recursos, os valores para a cidade de São Paulo, os incisos e os mecanismos, né? Aí o Gil também vai trocar uma bola com a gente e aí a gente vai abrir para dúvidas sobre a lei, né? Se vocês quiserem acompanhar a lei, tiver aí, quem tiver no computador e tal, entra lá, põe Lei 14.000, né, 017/2020 e vai aparecer a lei. Depois a gente vai passar um material para vocês, mas eu prefiro sempre falar, depois passar o material. Aí, o segundo, amanhã a gente vai falar sobre cadastramento. Cadastramento para a gente é a coisa mais importante. Se a gente não tiver no cadastro, a gente não existe. Aí a gente vai dizer o que está sendo pensado, o que o município de São Paulo está fazendo e o estado de São Paulo está fazendo, porque são esses 2 cadastros que a gente vai trabalhar, não é? E o último dia a gente vai falar dos editais. Os editais, que é o inciso 3, são editais que a gente está acreditando que eles vão fazer editais emergenciais sem muita burocracia, como é o VAI, né? Mas aí eu vou me reportar ao VAI lá de 1900 e bolinha, lá de 2004 e tal, os primeiros editais, que o VAI foi criado assim, olha, é jogo rápido. Apresentou em 1 mês, o dinheiro está na conta. É mais ou menos esse espírito da lei emergencial. E então são esses 3, né? Bom, tudo bem, vai surgir dúvida, a gente está criando um canal, né? Esse canal é um grupo do Zap,
que vai ter no final da aula a gente já deve ter isso, e vocês podem tirar dúvidas, né, para a gente, e aí eu vou respondendo, né? Tem funcionado bem legal assim com os outros cursos que eu tenho dado, porque vão surgindo, eu tenho dúvida, não sei se o meu coletivo pode, pessoa física, pessoa jurídica e tal, precisa ter CPF, precisa ter CNPJ, não precisa. Aí vocês tiram essas dúvidas lá nesse grupo, né? E lá a gente vai também colocar as notícias do que está acontecendo, né? Quando vai sair o edital, quando vai sair a regulamentação, material, tem um monte de material aí que cartilha e tal, mas isso a gente vai fazer a partir do Zap. Bom, em linhas gerais é isso que a gente vai fazer nesses 3 dias, né? Eu queria começar dizendo aqui que a lei, né, ela é um projeto que teve iniciativa na Câmara dos Deputados e foi aprovado na Câmara em 25 de maio desse ano, né? A gente só teve um voto contra, ou, enfim, um partido contra, que foi o Partido Novo. Todos os outros aprovaram, depois foi para o Senado e todo mundo votou. Então, o que reza, né? Qual é a ideia dessa lei? Ela dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas no Estado durante a calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Né? Então, o que acontece? Quando houve a pandemia, né, foi criado, né, uma lei emergencial. Essa lei a gente chama Lei de Guerra. Então, o que a Lei de Guerra faz? Tem uma série de ações emergenciais que precisam ser realizadas. Então, a primeira foi para a saúde. Né? Então, essa lei da saúde, o que ela falou assim? Olha, a gente precisa comprar, montar UTI, a gente precisa, porque não vai dar conta, a gente precisa comprar respirador sem licitação. Então, todas essas necessidades, elas surgiram a partir desse momento que foi decretada a pandemia. Então, vocês lembram que também saiu a primeira lei, né, que era de auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal. Então, esse auxílio, que é um auxílio de R$600, era destinado, né, para pessoas que tivessem uma determinada condição, que seria desempregado, que não recebesse mais que R$28 mil que, na declaração de imposto de renda de 2018. Enfim, tem uma série de questões que todo mundo se candidatou, né? Só que a cadeia produtiva da cultura, né, muita gente não conseguiu, aliás, muita gente não conseguiu nem mesmo tendo condições, aquela questão toda de pessoal que recebeu a primeira parcela, não recebeu mais e tal. Então, quando nós, em março, né, estavam tentando encontrar um caminho para a cultura, né, foi a Comissão de Cultura da Câmara, que é presidida pela deputada Benedita da Silva, falou assim: olha, a gente vai fazer, né, uma lei. A gente propôs, na verdade, um grupo de pessoas se reuniram. Olha, vamos levar para a comissão, vamos pressionar os nossos deputados para construir uma lei emergencial para a cultura. E levamos essa proposta. É um grupo grande, né? Então, entre eles está o Célio Turino, tem muita gente aqui de São Paulo, tem muita gente do Rio de Janeiro, de outros lugares, mas nessa ideia inicial era levar uma proposição de criar uma lei emergencial para a cultura, né? E uma das primeiras coisas que foi desenhada lá pela Benedita foi: vamos criar, então, uma lei que repasse uma renda emergencial para a cultura. A ideia principal, inicial, era de um salário mínimo, que seria R$ 1.045, mas a gente também queria um recurso para ajudar aos espaços, né, que estavam fechados, né? Então,
tem um monte de espaço, né, que estava teatro, enfim, cinema, populares, estúdio de dança, né, ateliês e tal. E, inicialmente, os pontos de cultura, né? Então, essa ideia de distribuir um recurso para você pagar o aluguel, pagar a luz, enfim. Houve algumas outras iniciativas, que foram outras leis, que falaram assim, olha, vamos isentar IPTU, não vai pagar água, não vai pagar luz, enfim. E aí foram se juntando, não é? A lei de emergência, a lei de renda emergencial, ela foi para o Senado, e aí no Senado incluíram a cadeia produtiva da cultura e outros e mais 29 segmentos, e o Bolsonaro ele vetou. Então a gente não conseguiu colocar a classe da cultura, né, os trabalhadores da cultura, dentro da lei emergencial da Caixa Econômica. Então, quando voltou para nós, né, na Câmara, a gente colocou de novo, né, a renda emergencial. Então, basicamente, né, para quem é essa lei? Né? Então, são para trabalhadoras e trabalhadores da cultura, para micro e pequenas empresas culturais, cooperativas e instituições culturais da sociedade civil, organizações culturais comunitárias, que eu acredito que é a maior parte da turma que está aqui nessa sala, espaços culturais da sociedade civil, que é outro atendimento aqui para o pessoal que está aqui nessa sala. Bom, tudo bem. Então, não é para ações públicas. Então, não pode espaços culturais públicos, eu não posso pegar um dinheiro e colocar para o teatro municipal do meu município ou para o centro cultural do município. Então, é voltado totalmente para a sociedade civil. Isso é muito importante, tá? Porque os municípios estavam achando que iam ter acesso a esse recurso, né? Então, a lei ela tem esse público, né? Só que a gente precisaria aí, claro, à medida que a gente foi desenvolvendo o texto, né, especificar quem são essas pessoas. Então, a renda, né, emergencial, nós temos 3 incisos. O que é inciso? A lei, você tem o artigo, você tem os parágrafos e tal, e tem os incisos, que são a parte, o coração da lei. O inciso primeiro diz o seguinte, que a gente vai precisar os trabalhadores da cadeia produtiva da cultura vão receber, né, R$600. A gente teve que ter uma isonomia, como tem a Caixa Econômica Federal, a gente não pôde mais, então caiu de um salário mínimo para meio salário mínimo. Então, no inciso 1, a gente vai ter uma renda, não é, para os trabalhadores da cadeia produtiva da cultura. Bom, quem são esses trabalhadores? Né? Todo mundo que exerce uma função na cultura. E aí é uma gama grande. Nós conseguimos ampliar bastante. Não é só quem trabalha com teatro, com dança, com música, com arte, não, com as linguagens artísticas, mas toda a diversidade cultural que a gente tem nas culturas indígenas, nas culturas tradicionais, incluindo povos de terreiro, incluindo artesãos, técnicos e técnicas de teatro, né, de luz, de som, enfim. A gente colocou todo mundo que está paralisado. Porque, como nós somos o primeiro a fechar as portas, nós também seremos os últimos, porque a gente lida com aglomeração. Então, a ideia é que todo mundo possa receber esse recurso. Só que tem que estar dentro daquelas leis que são semelhantes a que tem no auxílio da Caixa. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Eu posso colocar alguém que está trabalhando na área da costura, né? Que está, sim, que
que faz, enfim, figurino? Pode. Eu posso colocar a camareira do teatro? Pode. Eu posso colocar o bilheteiro? Pode. Tá. Como é a realidade da periferia, né? Nós temos cozinheiras tradicionais que fazem, né, suas festas, nós temos os festeiros, né? Nós temos na cultura tradicional vários momentos que parou, né? Que é a hora que os brincantes saem. Nós temos, por exemplo, aí o hip hop, o slam. Então, todos esses que fazem parte, eles vão poder se cadastrar e dizer, olha, eu sou Big Girl, eu sou B-Boy, eu sou DJ, eu sou MC, eu sou slammer, eu sou... Enfim, você vai poder declarar o que você faz e, claro, que aí você vai dizer, olha, eu estou lá no slam da Guilhermina, eu estou lá no samba lá do nosso querido lá no... Ajuda aí, Eleilson. Samba da Laje? O Samba da Vela? O Samba da Vela, o Samba da Laje, enfim. Todos esses, né, todo esse universo ele vai poder... Os povos indígenas também. Então, aqui nós temos pelo menos 8, né, grupos, né, os Guaranis, Pancararus, Funiô, que estão lá na Real Parque, estão lá em Parelheiros, estão no Jaguaré, enfim. Todos esses vão poder se inscrever pedindo esse recurso da mesma maneira que a gente fez para o auxílio da Caixa. Então, isso está no inciso 1. Né? O inciso 2, né, ele vai falar o seguinte, vai ter um recurso, tá, que vai de 3 a 10 mil reais, dependendo do tamanho do seu espaço cultural. Aí, o que é o espaço cultural? Tudo isso que eu falei, né, não é só um espaço, um prédio, né, que tenha 4 paredes e tal, mas, por exemplo, todos esses grupos que eu falei, que têm encontros, mesmo que seja na praça, mas que tem uma constância, ele vai ser considerado como um coletivo e um espaço cultural. Então, vai poder se inscrever. O Samba da Vela, ele usa um equipamento lá do município, né, em Santo Amaro, mas ele se encontra toda segunda-feira. Então, ele vai ser considerado um coletivo de espaço cultural. Então, o slam que se encontra na Guilhermina, que é na rua, né? Então, também ele pode se inscrever. Bom, pode se inscrever pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Então, ele não precisa estar organizado juridicamente, mas eu posso ter um coletivo e aí, olha, uma das representantes desse coletivo vai poder dizer, olha, eu sou responsável aqui eu sou a responsável pelo slam, eu sou o responsável pelo Samba da Vela, né? Então tudo eles vão poder se constituir. É claro que vai pedir um portfólio, né? Você vai dizer, olha, você tem que existir há mais de 24 meses. De alguma maneira você tem que provar isso. Então, ou por publicação, ou pela agenda da periferia da ação educativa, ou pela participação no Estéticas da Periferia, ou se participou no VAI, ou se foi em alguma apresentação no SESC, na Secretaria Municipal de Cultura. Então, todo esse material vai servir para provar que vocês são um coletivo, são um espaço cultural. Então, vai de 3 a 10 mil reais. Né? Daqui a pouco a gente vai falar como que isso vai ser escalonado. Né? E o terceiro inciso, né, são os editais. Né? Então, os editais são editais emergenciais. Então, isso quer dizer o quê? Não são editais para você fazer um fomento, para você montar. Esqueça, sai um pouco dessa lógica. Nós, aqui em São Paulo, nós temos como nossas referências a lei de fomento. Né? Então, você tem a lei de fomento ao teatro, à dança, ao circo, né? E a gente tem a nossa lei de fomento à periferia. Né? Ela tem uma estrutura e tem um valor, né, que não vai ser né, nesse edital que vai ser feito agora, porque a ideia não é fazer um fomento a vocês montarem
uma estrutura, mas aproveitar, porque nós estamos parados há 5 meses e provavelmente a gente fique mais 5 meses parado, né? Porque a gente não vai poder se apresentar. Então, são editais que vão ter que aproveitar as plataformas digitais de alguma maneira para você apresentar. Então, se você estiver fazendo seu grupo de hip hop, né? Vai estar aqui todo mundo dentro de uma caixinha aqui, o MC de um lado, o DJ do outro, o grafiteiro do outro e tal, fazendo coisas ainda confinados, né? Então, tem que ver de que maneira que eles vão desenhar. Então, e a outra coisa que pode acontecer nesse inciso terceiro, eles podem comprar bens, a Secretaria Municipal de Cultura pode comprar ativos culturais. O que é isso? Ativos culturais por exemplo, livros. Então, você tem um livro tal aí da quebrada, você tem, né, um monte de gente que não está conseguindo vender o seu livro de mão em mão, o seu CD de mão em mão, ou o seu grafite que você faz aí um quadro e tal, ou a sua xilogravura, né, que usa xilo, enfim. Então, você até mesmo, se a Secretaria Municipal de Cultura tivesse ideia, né, enfim, moda, roupa e tal, né, e isso vai ser distribuído de alguma maneira nas bibliotecas, perdão, isso vai poder ser distribuído, né? Mas a ideia é comprar de quem não está vendendo. Então, não é comprar de uma editora. Não vou comprar sabe? Vou comprar de uma editora grande os livros. Não, vou comprar de quem está lá precisando fazer um rolê, fazer um corre com aquele produto. Então, por exemplo, artesanato, acessório, sei lá. Agora, vai depender muito de como que esse edital vai ser feito. Então, recapitulando, inciso 1 é a renda emergencial, R$ 600 por mês durante 3 meses, podendo chegar a 7 meses, que começa a partir de junho. Então, junho, julho, agosto já passou 3 meses, né? Então, eles deverão pagar as 3 parcelas de uma vez só, e aí vai sobrar setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, são 7 parcelas de R$ 600. Eles podem pagar também tudo de uma vez, né? Porque fica mais fácil do que ficar todo mês aí, né? Então, esse é um ponto. Quem vai pagar esse auxílio emergencial? Quem vai pagar é a Secretaria de Estado da Cultura. Porque cabe à Secretaria de Estado da Cultura executar o inciso 1 e o inciso 3, que é edital. Ele pode fazer edital para o Estado, tá? Para tanto, anotem aí, a Secretaria de Estado da Cultura vai receber, né? Eu não falei dos valores, mas essa lei são 3 bilhões de reais, eu acho que está todo mundo sabendo, 1,5 bilhão vai para os estados e 1,5 bilhão para os municípios. Então, é o maior repasse de recursos da história da cultura, da política cultural. Nunca se conseguiu, e é a primeira vez que chega um dinheiro carimbado para os municípios. Então, os 5.600 e tantos municípios vão receber o dinheiro de acordo com a distribuição. Existe a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional dos Municípios, e tem o Fundo de Participação para Estados e Municípios. Então, já tem toda uma lógica. Então, São Paulo, o Estado de São Paulo vai receber 264 milhões. Esses 264 milhões vão ser para pagar a renda emergencial da cultura, mais os editais. Pelo menos 20% para os editais. Então, se a gente tem 264 milhões, 52 milhões vai ser destinado para editais. Tá? Então, eles vão fazer esse edital para todo o Estado. São Paulo vai receber 70 milhões de reais. Né? Nós temos 12 milhões de habitantes, é a cidade que vai mais receber, né? É que vai receber mais dinheiro, né, dos municípios de São Paulo. 70 milhões, a mesma coisa. Pelo menos 20%, ou seja, 14 milhões vai para editais e o restante para pagar espaços culturais.
Então, quem vai decidir, quem vai desenhar, quem vai fazer isso, né? O município já tem uma comissão, tá? Uma comissão de acompanhamento da lei. Essa comissão é formada por 7 pessoas do governo e 5 da sociedade civil. Já tem um desequilíbrio aí. Essas 5 pessoas, né? Nós temos o Zé Renato, que é da dança e está na subcomissão de cultura da Câmara. A Rita Teles também está na subcomissão de cultura da Câmara. Nós temos o Celso Cury, que é um produtor de teatro, que foi escolhido pelo secretário Hugo Pozzolo. Nós temos a Cristiane Olivieri, que é uma advogada que atende muito, enfim, a produções artísticas. E a Keila. Keila, gente. Karen Cunha. Karen Cunha, desculpa. Karen Cunha, né? Que também esteve envolvido com vários festivais, enfim. Então, nós temos 5 representantes. Esses 5 representantes, né, são as pessoas que vão lá para defender os nossos interesses, certo? Então, a gente vai ter que estar lá dizendo o que a gente quer, de que maneira que a gente quer que seja, como é que vai atender a nós, né? Nós, eu estou me incluindo aqui, né? Aqui da periferia, como é que isso vai chegar e tal. Então, essas 5 pessoas estão lá discutindo, então eles vão ter que discutir várias coisas, o cadastro, quais são esses editais, como que vai ser dividido esse dinheiro. São Paulo tem uma diversidade absurda de grupos, né? Uma diversidade cultural muito grande. Inclusive, nós temos um grupo muito significativo aqui, que são dos refugiados e imigrantes, né? Então, além de indígenas, além de cigano, enfim, cultura popular, então, cultura periférica, tem toda a questão de diversidade de gênero, né? Diversidade sexual, tudo isso, né? Ainda a gente tem que atender, né? Porque essa lei é para todo mundo. Então, existe sempre essa preocupação, né? de a gente querer se ver dentro desse processo, né? E talvez esse seja o maior desafio dessa gestão. Então, nós vamos ter esses espaços, né? A gente vai ter os editais, não é? Que a gente vai ver quais são os modelos que vão ser criados. E aí eu queria muito aqui nos nossos encontros que vocês também trouxessem ideias de alguma maneira, se a gente puder, de alguma maneira não, nós levaremos, eu me comprometo, eu, Gil, né, a essa comissão, né, até se o Eleilson aí, a gente em nome da ação, diz, olha, no nosso curso nós saímos com isso aqui, olha, na real a gente está precisando que atenda isso, a gente sai daqui com uma proposição para essa comissão, ajudando eles a resolver, né? Por isso que quando eu falei para o Eleilson, vamos fazer um curso com o pessoal, porque a gente não vive essa realidade, né? Vocês aqui estão aí sabem qual é a necessidade. Ao mesmo tempo, vocês têm que lidar com esses códigos. Então, a ideia do curso é vocês saberem como isso está funcionando, em que momento que isso está acontecendo. E eu já tomei um grande tempo, mas eu vou pedir só mais 5 minutinhos para falar o seguinte. Qual é o estado da arte agora, né? Então, a gente teve todo um processo na Câmara, no Senado, né? Aí depois a gente ficou aguardando se ia liberar o dinheiro todo, para vocês entenderem, esses 3 bilhões não é uma bênção desse governo que está aí. Esses 3 bilhões, na verdade, eram 3 bilhões e meio, estavam engavetados no Ministério da Cultura. Vocês sabem que a gente não tem mais ministério, né? Então esse dinheiro estava no Fundo Nacional de Cultura desde 2017. Então esse dinheiro estava lá. Então quando o grupo lá na Câmara a gente foi catar o dinheiro, até tem o fundo, tem a loteria, tem não sei o que, tinha lá esse dinheiro, os 3 bilhões e meio. Então esses 3 bilhões e meio é um dinheiro que não foi usado. A gente conseguiu justificar, a gente que eu digo, né, na lei, na articulação, essa lei tem mais de 30 deputados envolvidos, né? Mas a gente tem um trabalho muito importante da Benedita e da Jandira Fegali como
a grande costuradora aí de trazer todos os partidos, e no governo federal e no Senado do Jacques Wagner, que conseguiu unanimidade. Bom, tudo bem, não tem almoço de graça, né? Por que todo mundo está interessado nessa lei? Primeiro, porque a gente está no período eleitoral, certo? Então, vamos ficar ligado que, né, vem aí eleições municipais, esse é um recurso que está vindo para todas as prefeituras, então é claro que os deputados, né, de todos os partidos, não, claro, vamos aprovar, né? Então, não é essa é uma opinião muito pessoal, né? Mas eu acredito que a gente teve sucesso também por causa disso. Quer dizer, há um interesse, né, nesse momento. A gente está num momento de lei emergencial, né? Então, toda essa questão da lei eleitoral, né, que vai começar agora, né? Nós vamos conseguir executar. Esse dinheiro vai chegar e a gente vai executar. Se a gente estivesse em tempos normais, a gente não conseguiria executar, né, nesse momento. Só para vocês entenderem, porque a partir de julho já tem um defeso, né? Para, não gasta nada, quem pagou, pagou, não pagou, só vai no final do ano. Tá? Então, não foi isso que está acontecendo, não é isso que está acontecendo. Então, nós precisamos agora aguardar um mecanismo de transferência de recursos desses 3 bilhões, 1,5 bilhão para o Estado e 1,5 bilhão para os municípios. Não é? Isso é feito através de uma plataforma que é uma plataforma Mais Brasil, que é um sistema de convênios que os estados e municípios têm com o governo federal. Esse sistema já está no ar. Né? Todos os estados e municípios vão ter que cadastrar um plano de ação, dizer, nós vamos gastar tanto no inciso 1, no inciso 2 e no inciso 3, tanto para a pessoa física, tanto para a pessoa jurídica, né? E estabelecer isso. Então, isso está sendo feito agora. Só que a gente está esperando a regulamentação, que ainda não saiu, era para ter saído há 10 dias atrás. Tanto que, quando a gente pensou nesse curso, a gente achava que essa regulamentação já estaria pronto, né? Até falei, vamos correr o mais rápido possível, e isso não ocorreu. Então, a gente, durante essa semana, a gente vai tirando essas dúvidas e mostrando, né? Publicando, olha, saiu a regulamentação, agora tem que cadastrar e tal. Então, amanhã eu vou falar de cadastro, não vou entrar nesse assunto hoje, mas só para vocês entenderem que eu digo sempre que a bola está assim na boca da caçapa e é só dar um toque, né? Agora, né, sempre tem essa tensão assim, né? Então, a gente espera, o Ministério do Turismo, né, tem um esforço muito grande, tem toda uma articulação do Fórum Nacional de Secretários, enfim, e a gente vai amanhã tratar de como que a gente vai estar dentro, como eu que estou aqui vou me inscrever, aonde eu posso me inscrever, se eu posso me inscrever em 2 lugares, em 3 lugares, se eu posso vender os meus produtos, a gente vai ver isso amanhã. Mas na hora das perguntas a gente conversa. Então era isso mesmo, viu, Gil? Você acertou. Eu ia demorar mais, porque essa primeira parte aí é meio maçante, mas se quebrar, vocês não vão entender a lógica. Então, eu passo a bola aí para o Gil. Não, maçante não, muito importante, Américo. É a base de toda a nossa reflexão, né? Você me deixou numa situação difícil, porque você já explicou quase toda a lei, lógico que tem muitas questões, mas eu queria contribuir com alguns comentários e algumas reflexões. Primeiro, que a lei ela estimulou, ela reforçou a ideia dos sistemas de cultura, né? E a gente tem pensado, e por que um sistema de cultura é importante? Às vezes é muito difícil ainda, né? Nós estamos num processo de discutir direito à cultura para a população, para cada um de nós, enfim, ainda é muito difícil entender quais são meus direitos culturais, né? E, querendo ou não, um sistema ajuda nesse processo de entender o que são os direitos culturais, enfim, qual é o programa cultural para o país, para o Estado, para a cidade, né? E a Lei Aldir Blanc, ela reforça a ideia do sistema quando ela pode fazer repasse fundo a fundo, né? Você tem fundo,
estadual, fundo municipal, você tem um mecanismo desse recurso circular entre os estados, né, entre os entes federativos. Mas um sistema, ele se compõe também de outros elementos. Então, uma coisa extremamente importante que você tem num sistema é um conselho, né? E aí, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, nesse momento está se discutindo de novo a possibilidade de um conselho. A gente não tem conselho há mais de uma década, né? Um conselho nesse momento de implantação da Lei Aldir Blanc seria muito importante, né? Que bom que a gente tem uma comissão da sociedade civil. Tudo que eu conheço dessas pessoas são pessoas muito bacanas. A Rita Telles tem feito um diálogo com a galera da periferia muito intenso, muito bacana. Enfim, eu acho que tem pessoas simbólicas e que representam diversos campos da cultura, né? Sinto que a Rita é uma pessoa que está muito próxima dessa nossa discussão, mas se a gente tivesse um conselho, o conselho podia estar atuando, né? E outra coisa que também, uma outra coisa que faz parte desse sistema é você ter um plano de cultura. A cidade de São Paulo, o estado, né, tem um plano de cultura, o estado de São Paulo fez conferência estadual para fazer plano estadual de cultura. O fato é que a gente não tem conselhos de cultura, a gente não tem leis dos planos de cultura. E num momento em que, nos últimos anos, todos esses mecanismos, de alguma forma, têm sido desprezados, deixados de lado, quando essa lei chega com a ideia né, de valorizar, de incorporar, de utilizar o sistema municipal de cultura dessa cidade, desse estado, enfim, isso acaba fortalecendo esse conceito e essa ideia de sistema. Para a gente a gente sabe que assim, a gente vive numa situação muito difícil em relação à saúde no país. A gente tem 1000 mortes por dia. Mas se a gente não tivesse um sistema de saúde funcionando, a situação era muito pior, né? Querendo ou não, né? Vinha toda uma discussão, né? De enxugamento da máquina pública, né? Tiros, né? Quanto mais terceirizar melhor, enfim, reduz, etc. Eu já estava começando uma discussão, inclusive, de privatização da saúde, de começar a desmontar o sistema de saúde no país, etc. O que aconteceu? Esse sistema hoje não tem uma discussão se dá para desmontar ele ou não. Ele é necessário. Então, do mesmo jeito que a gente tem muito claro quais são nossos direitos no campo da saúde, que eu preciso ter acesso a um médico generalista, a um especialista, a uma cirurgia, se eu precisar, a uma fisioterapia. Quais são os direitos culturais que a população, que o cidadão, que os trabalhadores da cultura têm? Né? Então, é uma forma, passar pelo sistema é importante porque fortalece também todo o segmento, toda a comunidade que atua e trabalha com arte. Né? Queria fazer um comentário sobre o inciso primeiro que o Américo falou, que eu acho que é extremamente... Assim, se você recebeu o auxílio emergencial do governo, você não consegue receber esse auxílio da cultura. Isso é uma informação importante. Como disse o Américo, a gente acabou ficando de fora, né? Então, isso é uma... Precisa ter isso bem assim claro para não ter confusão aí. Todo mundo que acessou aquele auxílio não acessa esse auxílio. Pode ir atrás dos outros itens da lei, edital, participar de algum grupo, de algum espaço cultural, mas esse auxílio ele está destinado. E como o Américo disse, ele segue todas aquelas regras. Então, no caso, as mulheres, chefes de família, podem receber duas vezes a parcela de 600, totalizando aí 1.200 por mês, que também é uma informação. Né? Acho que o Américo falou muito de quem são as pessoas, para quem essa lei está destinada. Esse é o momento, né? Acho que ele já ilustrou muito, mas da gente lembrar de todo mundo, dos artistas, dos técnicos e das técnicas, né? Lembrar do pipoqueiro e da pipoqueira, às vezes no nosso caso que não tem teatros assim, né? É a Dona Maria da Tapioca, aquela, né, a barraquinha da gastronomia que está junto nas nossas atividades, enfim. E acho que, sobretudo, essa questão da gente formar uma rede
de incluir as pessoas nos cadastros, para garantir que esse recurso chegue, porque a gente sabe que esse recurso vai ser gasto na quebrada, no mercadinho do bairro, vai fazer, querendo ou não, que a economia circule, né, nos territórios. É importante, eu acho que é importante dizer também que uma parte desses 3 bi que estavam parados lá, que o Américo falou, é até aquele resto de recurso que sobra de um projeto incentivado que você tem que devolver e, no caso, você devolve para o fundo. Esses fundos, né? Eles são compostos do quê? De bilheterias, de espaços culturais, de quando você financia um projeto, sobra um pouco desse recurso, você vai lá e devolve. Quando eu pago por algum serviço, né, público da cultura, por exemplo, se eu faço a alocação de um espaço que é público, você tem um negócio chamado preços públicos para usar esses espaços. Esses recursos, de todas essas arrecadações, além da possibilidade de você fazer aporte direto do recurso direto do governo para o público, para o fundo, é o que compõe, né, esses recursos. Acho que é importante a gente entender isso, porque nós estamos também não só discutindo, além da lei, o que pode ficar para depois é a possibilidade de um sistema, né, a possibilidade da gente avançar num sistema mais estruturado. Tá? Nós falamos aqui dos valores, e eu queria só dar uns parâmetros que eu acho que pode ser importante para a gente ter uma dimensão do que significa isso, em termos de... O Américo falou que o Estado tem 52 mil, aproximadamente, para editais. Isso vai, assim, no caso dos PROACs, né, isso vai ter um aumento de, assim, pelo menos quase o dobro do que a gente tem hoje de PROAC, né? Com os PROACs que você tem e os recursos que estão disponíveis. Isso quer dizer que a gente vai ter muita oferta de edital. E aí, nesse sentido, como a gente já está, e aí é pensar realmente de forma criativa, né? De acordo com a nossa emergência. Esse é um momento para aproveitar e fazer registro, nós estamos falando de publicação, nós estamos falando, né, de obras que muitas vezes a gente teve vontade de realizar, sabe, aquele Encarte Euler, aquele guia da Noite dos Temores. Esse é o momento daquele guia, né? Esse é o momento da gente, trabalhar a dramaturgia. Então, a gente sabe que muitos desses editais vão vir para trabalhar processos. É lógico que assim, a gente vai ter ações finalísticas, né? Então, vou fazer live, vou fazer show, vou fazer rodas de conversa, né? Mas, enfim, é uma oportunidade da gente trabalhar tanto processos intermediários de meio como finalísticos de produto, de conteúdo, de resultado. É momento de escrever a peça, é momento de publicar o livro, é um pouco, né, eu estou tentando falar assim, para além das lives que a gente tem vivido ultimamente, né? Momento de estender outras partes que muitas vezes ficam até encolhidas nas nossas ações por conta da dinâmica do nosso fazer de evento, do nosso fazer de formação, etc. e tal, né? Por último, assim, pelo menos nessa primeira rodada, queria dizer dessa prestação de serviço que é de utilidade pública, né? Que a gente não parou, né? Então, você tem um monte de live acontecendo com diversas formações culturais, na dança, no teatro, na música, né? A gente já está até com exposições virtuais, a gente tem um monte de coisa acontecendo, né? Com todas as precariedades possíveis que a gente tem de internet, de território, de mecanismo, de cenário, mas a gente não parou, né? Por isso que eu estou falando dessa questão do interesse público desse serviço, né, que a gente faz. Porém, a gente não pode esquecer que lá no edital também ele te pede algumas contrapartidas. E essas contrapartidas são relacionadas a espaços educativos, né? Nós estamos falando tem uma questão explícita lá para ver como é que a gente se relaciona, como é que a gente compartilha esses saberes, esses conhecimentos, essas ações culturais com o território da escola,
das escolas, com os espaços comunitários, né, de forma pública, e isso para a gente já não é uma novidade, isso é uma prática do cotidiano constante que a gente vive, enfim, diretamente, né? A gente já está nesses lugares. Acho que essa regulamentação que está faltando, esse decreto que está faltando, ele é muito importante, porque ele carrega um conjunto de detalhes que, na verdade, vai pautar as gestões estaduais e municipais, entendeu? Então, putz, existe toda essa expectativa, tem lugares que estão esperando esse decreto, que não tem toda a certeza que é o governo do estado que vai pagar o auxílio, e que está fazendo duas contas. Está fazendo contas se tiver que pagar o auxílio direto, mas existe uma convenção que é o governo do estado vai fazer isso. Existe uma convenção que você pode acessar dos 3 a 10 mil reais para a pessoa física, né? Por meio de CPF. Mas a gente precisa desse decreto publicado, porque é ele que regulamenta a forma com que cada ato, cada procedimento da lei, né, num detalhe mais minucioso, vai funcionar. Né? Mas, resumidamente, como o Américo disse, a plataforma está aberta, tem um monte de gente se inscrevendo, já sei de cidades que se inscreveram, porque, enfim, estou acompanhando algumas aqui próximas, mas a gente ainda precisa desse decreto, inclusive, para definir, escalonar esse plano de trabalho, né? Até para as cidades. Está todo mundo se preparando, mas é quando a gente tiver esse decreto e todo o processo aberto que a gente pode dar início de verdade para todos esses procedimentos. Como o Américo disse, a lei é retroativa em relação ao auxílio de 1º de junho, então está contando já esse tempo, né? O que eu acho que, assim, apesar da gente estar passando necessidade agora, pelo menos você tem daqui a pouco uma compensação por esse momento e a necessidade da gente acompanhar os ritos. Né? Ou seja, acho que assim, nós não temos um decreto, mas nós precisamos concluir esse curso com a capacidade de ler este decreto que vai sair. Né? Entender mesmo que nós vamos discutir em grupo, no WhatsApp, etc., mas é a possibilidade de assim, sair o decreto que cada um de nós possamos ler esse decreto e ter segurança nas informações, no entendimento das informações que vão ter nele. Tá bom? Acho que é isso para a gente esquentar a discussão aí. Então, gente, eu sugiro que as pessoas se inscrevam aqui pelo chat, né? E aí a Denise ela vai... Enquanto isso, enquanto as pessoas estão se inscrevendo, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo ou não? Vocês estão vendo? Sim, sim. Sim. Então, olha aí o artigo 8, né? A gente tem aqui, vou aumentar um pouquinho a letra aqui para vocês poderem ver. Então, olha só, nós temos 25 tipos, tá, de equipamentos, né? Olha só. Compreende-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais. Então, quando a gente está falando de empresa cultural, a gente está falando também das produtoras, dos cara que aluga som, a gente está colocando aí todo mundo da cadeia produtiva, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural, instituições culturais com ou sem fins lucrativos, ou seja, não é só para quem é sem fins lucrativos, é quem de fato depende, né, de recursos, tem, né, que não está lucrando, então é voltado para eles, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como, aí tem 25, então eu vou passar rapidamente. Pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escola de música, de capoeira, de artes e estúdios, companhias e escolas de dança, circos, cineclubes, centros culturais, casas de cultura, centro de tradição regional,
museu comunitário, centro de memória, patrimônio, biblioteca comunitária, espaços culturais e comunidades indígenas, centros artísticos e culturais afro-brasileiros, comunidades quilombolas, espaços e povos comunidades tradicionais, festas populares, inclusive Carnaval e São João e outras de caráter regional, teatro de rua, demais expressões culturais, artísticas e culturais realizadas em espaços públicos, livrarias, editoras, sebos, empresas de diversão e produção de espetáculo, estudo de fotografia, produtora de cinema e audiovisual, ateliê de pintura, moda, design e artesanato, galerias de arte e fotografia, feira de artesanato, de arte e artesanato, espaço de apresentação musical, espaço de literatura, poesia e literatura de cordel, espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária. Preste atenção. O Gil falou agora há pouco, né? Agroecológica e das culturas originárias, tradicionais e populares. E a 25 a gente abre aí uma janela para outras coisas que não estão aqui, mas já está bem amplo, mas tem coisa que pode ter esquecido, outros espaços e atividades artísticos culturais. Então, isso aí são o grupo que a gente vai atender, né? Certo? Então, eu espero que aí a gente pode agora trocar ideia, né? Quem quiser se inscrever, não sei se alguém se inscreveu. Rodolfo e outras pessoas aqui também colocaram algumas questões. Doni, Tiele, eu não sei se vocês querem falar ou eu posso perguntar, vocês que sabem. Gente, a gente tem pouca gente. Se vocês quiserem falar, senão eu leio aqui e vou respondendo também. O Rodolfo está sem microfone, eu vou ler aqui o que ele colocou. As pessoas que receberam mais de 28 mil em 2018 vão conseguir receber o auxílio da Lei Aldir Blanc? Se não, como esses profissionais vão poder se encaixar na lei? Pois ele também perguntou a mesma questão. Então, se você não receber o auxílio, né, a renda emergencial, porque você não está dentro daqueles parâmetros do inciso 1º, você pode, sim, ir pelo inciso 2º ou pelos editais. Tá? Eu recebi o inciso 1, você também pode concorrer ao inciso 2 e ao inciso 3. Tá? Então, todo mundo pode participar dos 3. Só o primeiro é que é restritivo à questão dos R$28 mil de renda em 2018. Isso, só para complementar, isso pega bastante, sobretudo para muitos técnicos e técnicas, né? Se a gente for pensar R$28 mil em um ano, e aí nós estamos falando de 2018, não é 19, é 18, né? É uma média de menos de R$3 mil por mês, né? Ninguém guardou esse dinheiro até aqui. Mas realmente o mecanismo de acessar isso, como a Américo falou, tanto se você faz parte de um desses espaços, com toda essa amplitude de espaço que o Américo apresentou, e também existe uma expectativa que uma parte desses editais que venham com esses recursos também colabore com essas categorias que podem ficar de fora. Então, tem muita gente pedindo para os gestores e gestoras esse olhar, inclusive, né? Editais que, de alguma forma, possam atender grupos, pessoas que vão ficar de fora do auxílio emergencial dos R$600. Doni, você quer perguntar? Eu posso falar aqui também. Posso falar sim. Não, então, a minha questão é se essa gestão atual não pode desviar o recurso dos editais já existentes, assim, e aí descaracterizar essa grana, tipo, fazendo um puxadinho, sabe, cultural. Não sei, eu fico preocupado com isso. Tá? Então, Doni, não pode, né? Até porque esses recursos que estão sendo colocados agora
tem um acompanhamento tanto do tribunal, se no caso do Estado, o TCE, né, Tribunal de Contas do Estado, como o TCM, o Tribunal de Contas do Município, e o TCU, o Tribunal de Contas da União. Está expresso isso já, inclusive numa medida provisória que foi logo em seguida, após quando foi sancionado, né? A lei foi sancionada. Né? Então, não pode. Por quê? Porque ele vai ter que apresentar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho vai ter que ser aprovado, certo? O plano de trabalho você vai apresentar lá na plataforma Mais Brasil. Né? Outra coisa, se por um acaso alguém se sentir lesado, por exemplo, hoje a gente teve um problema lá num município aqui que o prefeito, muita gente falou assim, eu não quero usar esse dinheiro. Não vou usar esse dinheiro porque isso vai dar dor de cabeça, estão muito preocupados com a 8666, que é essa lei de licitação, né, e de editais, que também a gente vai depender da regulamentação agora, mas a lei de emergência, né, a lei de guerra para a saúde, ela passou por cima da 8666 para a compra de respiradores. A gente está na mesma situação, a gente tem que usar a lei de guerra e não a lei 8666. Mas aí o jurídico de cada lugar, de cada cidade, né, de cada município, é que vai interpretar. Então, mas a gente pode denunciar. Né? Então, nós podemos entrar com um requerimento no Ministério Público e dizer, olha, esse dinheiro está sendo, eu não diria desviado, mas eu entendi o que você falou, colocado para ações, né, das políticas. Tem uma questão, inclusive, que eu tenho assim, debatido bastante, né, nas falas. Né? Então, a gente, o pessoal fica, não, a gente vai ter que fazer editais de fomento. Eu falo assim, gente, edital de fomento, quando você faz edital de fomento, você tem que fazer prestação de conta, você tem que dizer onde você gastou as coisas, ou como que a nota fiscal, isso o que, né? Não é isso? Vocês têm que. Então, não é um edital de fomento. Aí até fala, não, mas a Jandira fala assim, não, ela fala de fomento a políticas culturais. Ela não fala, né, em leis de fomento. Ela fala de fomento, né, a políticas culturais. Agora, essas políticas elas têm que ser emergenciais, elas têm que ser para todo mundo. Tem que atingir o maior número possível de pessoas. Tem que ir com esse pensamento. Então, é isso que a gente tem que falar para os nossos colegas da comissão, tá? Para eles chegarem e falarem assim, olha, isso aqui não vai para a lei, não vai para nenhuma lei de fomento, entendeu? Não vai para o Zé Renato, não vai para a periferia, não vai. É outra coisa, é outra parada. A gente tem que fazer coisas, inclusive, que não tem nem que ter muitas comissões, porque o dinheiro é para comida, gente. Não é, você não vai produzir. Ninguém vai produzir nada agora. Ninguém vai sair aí comprando. Não dá. A gente ainda estamos confinados, né? Agora, por exemplo, tem uma questão lá que é a tal da contrapartida. A contrapartida você pode dar online agora, tá? E os espaços também vão ter que dar uma contrapartida. Isso está na lei. Bom, que contrapartida eu vou dar? Quando você abrir o seu espaço, o espaço vai receber de 3 a 10 mil reais. Né? Está também na lógica de pelo menos 3 parcelas, chegando a 7. Vamos supor que um espaço na quebrada, né, que ele diga lá qual que é quando ele for preencher o cadastro dele, ele fala assim, olha, eu tenho um custo mensal de 3 mil reais que inclui aluguel, água, pessoa para cuidar, limpeza e tal. Ele vai receber 3 mil reais. Se ele receber por mês 7 parcelas, ele vai receber 21 mil reais. Quando ele abrir o espaço, ele vai ter que dar uma contrapartida que é oferecer o espaço aberto para escolas, né? Isso está na lei, né? Mas para quê? De que tipo de espetáculo? A gente pode cruzar com o edital do inciso 3, que seria de algum grupo, né? Então, por exemplo, de se apresentar quando o espaço estiver. Eu não estou falando, eu estou falando no pós-vacina, né, gente? Porque
esse deveria ser o ideal, seria no pós-vacina, né? No pós-vacina, quando abrir, a gente pudesse aglomerar de novo, faz esse espetacular. Então, essa poderia ser uma das questões. A gente vai discutir isso depois de amanhã. Quais os tipos de editais? Agora, nós estamos discutindo entre nós. Agora, vocês têm que falar, Américo, olha, lá na quebrada, a realidade é o seguinte, não vai rolar. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe principalmente dessa questão de não é todo mundo. Por exemplo, como é que a gente vai fazer uma live? Como é que a gente vai articular? Hoje já tem toda uma estrutura, mas a gente vai ter que achar saídas para isso. Quem mais? Tiele, pode ir. Você perguntou aqui também. Américo, e galera, deixa eu só complementar uma coisa que eu acho importante, que assim, ó, como o Américo falou, assim, nenhum edital que já saiu, por exemplo, pode ser pago com esse recurso. Isso. Né? Porque você demanda apresentar um plano de trabalho para o Ministério. Esse decreto que a gente está esperando, por exemplo, né, pode ser, estamos todos chamando de decreto, pode ser alguma outra ferramenta. Por exemplo, nesse decreto deve vir assim, falando que todos os editais que saírem, que forem pagos com esse recurso, deve estar escrito no próprio edital. Este edital é feito com recursos da lei emergencial, da cultura, etc. e tal. Até para distinguir dos outros. Pode acontecer de você pegar algum modelo que já existe, que pode ser interessante? Pode. Só que aí vai estar explícito que esse modelo vai estar sendo feito com o recurso da Lei Aldir Blanc. E aí, só para abrir para a próxima questão, eu queria chamar muita atenção de nós, porque muitos aqui, Américo, inclusive são MEIs. Alguns têm produtora com CNPJ, alguns são MEIs, tem alguns aqui que estão relacionados a organizações culturais e sociais, e tem coletivos aqui que são CPF, que apesar de atuarem em grupo, né, não tem uma MEI, um CNPJ, etc. e tal, e a sua própria natureza não quer e nem vai ter CNPJ. Eu queria só aproveitar essa oportunidade, uma para falar assim, importante nós que utilizamos, um grupo que está muito desatento a isso, são as organizações sociais, as ONGs, as associações, que muitas vezes têm espaço cultural, cede esses espaços para a gente ensaiar, para a gente se apresentar, etc. e tal, e eu sinto que elas estão desconectadas de que elas podem ser beneficiárias, né, do inciso 2 da lei. Então, queria chamar a atenção para, nos nossos territórios, a gente ficar atento de quais são essas ONGs, esses espaços que acontecem, que são, né, uma sala cultural, um teatrinho, às vezes é mais improvisado, mas, enfim, esses espaços precisam ter esse acesso. Queria chamar a atenção aqui para isso. É isso. Oi, posso falar? Estou me escutando? Sim. Sim. Opa, boa noite. Então, é só emendando mesmo isso que o Gil acabou de falar, que eu sou exemplo disso, que ele acabou de falar. Eu sou um CPF, eu sou um CNPJ e sou associação. As três coisas ao mesmo tempo, né? Então, como que, enquanto MEI, por exemplo, enquanto produtora cultural, como que a gente pode acessar e se a gente também tem esse direito de acessar enquanto produtora cultural através como MEI, né? Ou só pelo CPF mesmo. Isso vai depender muito do cadastro, se esse cadastro vai ser um cadastro simplificado, né? Porque a gente pelo menos já tem esse costume, por exemplo, de fazer um cadastro, mas como é tanta gente nesse sentido, assim, são várias pessoas, vários tipos de pessoas que estão acessando, que vão tentar fazer o cadastro, se ele vai ser um cadastro simplificado ou vai ser uma coisa muito que esses cadastros que a gente faz para edital, que é mega complicado e acaba atrasando o lado de quem não consegue nem baixar um aplicativo no celular, entendeu? Às vezes nem tem celular para isso também. Como que vai ser nesse sentido? Então, Thierry, você pode se inscrever nos três, tá? Se você tiver aí, se você não
né, tiver dessa, você entra como CPF no... Você, entenda uma coisa, você é MEI ou CPF, mas é uma pessoa só, né, certo? Então você é um cara que está lá, que vai se inscrever e fala assim, você pode receber. Bom, aí vem a questão do espaço. Você tem esse espaço que é a tua associação, certo? Aí você vai... O cadastro eu tô fazendo parte do grupo Mapas Culturais, tá? Eu estou testando a ferramenta. Lembra do SP Cultura? Né? Todo mundo aqui já deve ter entrado no SP Cultura se participou de alguma ação da Secretaria Municipal de Cultura. Sim, Então, sim. o ideal é que a secretaria, né, ela faça as alterações necessárias para a gente usar o cadastro do SP Cultura. Então, quem tiver cadastrado, se você tiver cadastrado, você já tem meio caminho andado, certo? Porque você vai chegar lá, você vai entrar lá com o teu CNPJ, você vai entrar com... Agora, vai ter um questionáriozinho para atender a Lei Aldir Blanc. Essa customização está sendo feita por um consórcio de desenvolvedores, né, que está reunindo desenvolvedores de todo o Brasil. Então, tem da cidade de São Paulo, tem do estado de São Paulo, tem da Prodesp. Então, quer dizer, existe um esforço aqui do município fazer e do estado também. O estado para atender o inciso 1, lembrando, né, e o inciso 3. Lembra que lá também tem uma plataforma que utiliza a estrutura do Mapas Culturais, né? A estrutura do Mapas é aquela do SP, tudo tem a mesma cara, né? E lá é o estado da cultura. Só que essa plataforma também está desatualizada, porque usam mais o PROAC, o cadastro do PROAC, para fazer a política, está mais lá e tal. Então, isso tudo vai ser rearranjado. Então, quando criarem, nesse momento, né, todos os dias a gente está se encontrando, estão desenvolvendo, né, nesse consórcio a customização dessas plataformas. Então, essas plataformas, a princípio, né, elas vão para todos os estados. Os estados, se eu estiver lá no meu município, né, lá em Lindóia, Lindóia eu não tenho o meu sistema. Eu não posso usar o estado da cultura? Eu posso, porque aí eu delimito e digo, olha, vou usar, né? Isso vai ter, claro, que acertar com o estado, porque se os 600 municípios de São Paulo, né, 650 municípios resolverem usar, vai sobrecarregar, mas poderia, certo? A cidade de São Paulo está dentro desse consórcio, tá? Então, eles vão fazer o cadastro. Eu estou lá nesse grupo que está testando esses dois formulários, tanto para quem vai se inscrever lá para o auxílio. Não sei se vocês viram na televisão, data prévia que vai ver, que vai consolidar. O data prévia é a Companhia de Processamento de Dados da Previdência. Ele que vai ver se você já tem, se o teu CPF está ok, se você tem direito, se você tem aposentadoria, vai cruzar com o imposto de renda, se você ganhou mais que R$28 mil. Então, eles já até anunciaram, né, começou ontem, você pode mandar, os estados já podem mandar os CPFs, eles vão rodar no final de semana e na segunda-feira eles vão dizer se está ok ou não. Como foi mais ou menos o que aconteceu com o auxílio da Caixa. Então, tudo isso sem embromar, o cadastro, eu não sei se vai ser tão simples como você gostaria, porque tem mil amarrações e questões legais que depois vai ter que dizer, poxa, por que você deu por que o Thiele ganhou nos três incisos? O Thiele recebeu lá o auxílio porque ele não recebeu R$28 mil, ok. Ele tem uma associação, aí quando você for escrever sua associação, você vai ter que dizer o quanto custa a tua associação, que aí eles vão saber em que faixa que você vai entrar, e aí quem vai decidir se é o município. Então, eu não sei se você vai receber 3 mil por mês ou se você vai receber 10, né?
Lembrando que na tua associação e no teu espaço, você tem outras pessoas envolvidas que você pode ajudar, né? Então, tem o pessoal da limpeza, você tem o cara do som, você tem, né? Você pode colocar isso aí, o cara, né? Já passa uma grana para ele. Essa grana não vai para você, Tia, ele vai para a associação, né? E depois tem o edital. Aí o edital pode ser um edital de premiação. Olha, a associação do Tiele é Pampa, merece ganhar um prêmio, sei lá, de R$5.000. Né? Então, existem essas 3 possibilidades. Agora, o cadastro, o que precisa? Você já tem que ir atrás desse rolê. Ter um portfólio bacana, né? Mostrar a programação, aonde vocês fizeram o rolê, né? Pegar, pode ser Facebook, pode ser Instagram, print de Instagram, agenda da periferia aí da ação educativa, enfim, eu já falei isso. Então, vocês ficam, preparem isso, porque é o portfólio, na verdade, eu vou olhar aqui, pô, legal, eu estou na comissão julgadora, né? Pô, legal, Thierry, está aprovado, foi. Tá, a gente não vai dar nota. Não é um edital que vai dar nota, que vai dizer, olha, o Thierry, né? O Thierry é melhor que o Doni. Não é melhor que o Doni. Está todo mundo no mesmo barco, né? No mesmo barco furado, né? Ninguém é melhor que ninguém aqui, né? A gente está zerado por baixo. Essa é a minha compreensão, né? Oxalá a comissão e a secretaria pense assim, né? Porque se você for ver que o mérito e tal, né? E a camareira, né? A nossa querida camareira que está lá, quem que vai dizer que ela é melhor ou pior que eu? Não, cara, ela está lá tão ferrada quanto a gente, né? A tia da tapioca, enfim, a turma que não tem mais onde fazer o seu corre, né? Então é um pouco isso, tá? Mas você tem direito aos 3. Agora, não fica achando, não ganhei, não posso participar dos outros. Não é isso. Flávia colocou uma questão aqui também e Celso. Flávia? Se quiser, eu posso falar também. Isso, então. Fale lá. Então, eu participei de uma reunião online em que você estava, eu acho que, montando esse conselho, né? Se eu não me engano. E eles estavam falando de que eles teriam que fiscalizar o secretário de Cultura Municipal, porque o secretário não é da área e ele não sabe fazer o trabalho, enfim. E nisso, a Jandira tinha acabado de fazer uma votação e ela entrou. E ela começou a falar. E uma das coisas que ela falou sobre a Lei Aldir Blanc é que quem tivesse projeto aprovado em lei de fomento à cultura, tipo a Lei Rouanet, poderia ter a capitalização convertida, que seria pelo fiscal, né, das empresas, pela Lei Aldir Blanc, pelo Estado, através da Lei Aldir Blanc. Eu queria confirmar se procede isso daí com você. Eu acho que não, gente. Isso, se vier alguma coisa nesse sentido, vai vir na regulamentação. Eu não vou dizer que não, porque eu não estou participando das reuniões da regulamentação. Pode ser que isso pode estar acontecendo lá, né? Como já aconteceram outras discussões e tal, enfim, voltada com questões de valores né? Mas até onde eu sei, a lei não prevê isso, tá? Se teve realmente, de fato, esse pronunciamento da deputada Jandira Fegali, a gente tem que aguardar o que está acontecendo nessas negociações da regulamentação com o Ministério do Turismo. Eles estão tendo reuniões quase que diariamente, né? Mas eu te respondo que na lei, do jeito que está, não. Eu desconheço, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso, até meio espantado. Não sei, Gil, se você... Não, a única coisa que tem na lei, né, sobre a Lei Rouanet, sobre
é a possibilidade de você ter prorrogação de prazo, tanto para captação de recursos quanto para prestação de contas, né? E aí, eu também estou com o Américo, acho mais difícil. Pode ser, talvez, algum comentário nesse caso, de você poder aportar recursos em editais de fomento, enfim, coisas que aconteçam nos estados e municípios, porque até a natureza dessas leis são um pouco diferentes, né? Enfim. Eu acho que, inclusive, você tocou num ponto importante. Não sei se vocês estão acompanhando, nós temos duas leis aí, uma municipal e outra estadual, né? Porque a gente precisaria ter uma lei de emergência aqui no município e no estado, né? Então a gente tem a 243 ou 343. Diz aí, Gil. Acho que que está lá na Lesp, né? Que é que seria a lei emergencial eu estava acompanhando no começo, depois eu vi que eu... Por quê? O que aconteceu? A Lesp, né, eles fizeram Bom, como o governo federal, né, vamos priorizar o que o que for referente à emergência à Covid, certo? Então, agora a lei de cultura é uma lei que está relacionada com a Covid. Então, o governo federal fez a sua parte. O governo estadual deveria fazer a mesma. Qual foi a ação que o governo estadual fez? Fez aquele empréstimo lá para as empresas, né, que o secretário colocou, e o pessoal daqui foi atrás da lei, né, um grupo todo né, tem toda uma frente a FLIG, SP foi atrás, e fomos atrás. Quando a gente chegou lá nos deputados, tinha uma quantidade enorme de leis na frente, a nossa entrou lá no final da fila. Inclusive, eu participei de uma reunião com o Saleitão lá no interior de São Paulo. Eu falei assim, olha, secretário, era importante que o senhor conversasse com o governador para a gente votar essa lei logo no começo. E o negócio miou, tinha até algum recurso para isso. Então, o Estado... Aí, qual que era assim, a colocação? Não, a gente vai aguardar a Lei Aldir Blanc. Está todo mundo aguardando a Lei Aldir Blanc. Saiu e não saiu nada agora. Nem no Estado, tampouco no município. O município chegou, acho que era algo em torno de 60 ou 70 milhões para o município, lá na Subcomissão de Cultura. Na Subcomissão de Cultura, agora está correndo a questão de criar o conselho, que seria ótimo isso acontecesse, porque a gente está desde lá do Haddad, né, Gil? A gente está tentando fazer, parece que tem uma caveira enterrada que a gente não consegue botar esse conselho em pé, né? Mas eu acho ruim, sinceramente, porque a gente está no final de uma gestão. Mas é melhor que a gente aproveite essa onda da Aldir Blanc para botar o conselho, porque aí, pelo menos, o conselho fica instaurado, né? Essa questão. Tudo isso está ligado com o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Estadual de Cultura e o Sistema Municipal de Cultura. Mas a gente não está vendo muita movimentação nessa gestão. Não adiantaram o Plano Municipal de Cultura, deixaram lá o decreto do Haddad, né, de 2016, ficou lá engavetado, né? Não fizeram o conselho, né? E também o fundo, né? Então a gente não tem ferramenta nenhuma. Agora, com a Lei Aldir Blanc, a gente está vendo essa preocupação. O Estado é a mesma coisa. A gente só tem um conselho agora, um conselhão, né? Que não é como preconiza o Sistema Nacional de Cultura, que ela tem um conselho paritário, com participação da sociedade civil, com representantes da diversidade cultural, né? A gente tem o Fundo Estadual de Cultura, que se resume ao PROAC, né? E a gente não tem um Plano Estadual de Cultura. Então, essa é a situação que a gente está agora, né? Para a gente por vir, né, da próxima gestão, era muito importante que a gente se organizasse, porque um dos movimentos, inclusive, gente, eu queria até aproveitar, a gente lançou a semana passada a Conferência Popular de Cultura. Queria muito que vocês ficassem ligados nessa conferência. A gente vai lançar um site agora, porque é a primeira conferência. Nós tivemos 3 conferências nacionais de cultura, né? Eu participei das 3 e na última eu fui o coordenador.
mas essa é uma conferência chamada pela população, por nós, né? Então, tem outras... A gente vai discutir isso, a continuidade da Lei Aldir Blanc como ferramenta de distribuição de recursos, que ela não seja só uma lei emergencial. Tudo isso vai estar discutido lá. Era muito importante que os nossos coletivos colassem nessa história, para que a gente pudesse voltar com o nosso plano municipal de cultura. Agora tem eleição, então tem que ver como os nossos candidatos vão se relacionar com a cultura, como vai se relacionar com o conselho, se vai implementar um fundo decente, se vai ter recurso para além da lei do fomento à periferia. A gente sabe que a lei do fomento à periferia é muito boa, mas ela não dá conta, gente. Não dá conta. A gente é muito maior, a periferia é muito maior do que... Não é? Agora, eu não estou dizendo que não é muito importante, é muito bom, é uma conquista do movimento. Mas fica de fora muita gente, assim como fica o teatro, assim como fica a dança, assim como fica o circo. Então, a gente precisa discutir isso. Diga lá. Teu microfone desligou, Flávio. Então, eu queria fazer um adendo em relação à fala da Jandira, que eu acho importante, e eu acho importante também ficar atento. Porque o que a Jandira alegou para esse tipo de atitude de pegar leis de incentivo de fomento, tipo a Lei Rouanet, para jogar para a Lei Aldir Blanc, é que o mercado está em queda, a gente está entrando numa recessão e está afundando cada vez mais. Então, como arrecadar recurso para a cultura através de lei de incentivo fiscal se o mercado está em queda e recessão? Essa foi a alegação da Jandira. Então, eu creio, sinceramente, que se não estiver na lei propriamente dita, ela vai querer colocar esse adendo de uma forma ou de outra, porque ela sentiu a necessidade e a importância desse tipo de ação, entendeu? Bom, tudo bem. Eu acho que eu tenho que ver o vídeo. Eu vou até depois ver e, enfim, eu não tenho como dizer nada agora, mas a lei não vai ser alterada agora. Isso pode acontecer na regulamentação. Por isso que eu não sei qual é a negociação. Pode ser que ela esteja negociando isso com o Ministério do Turismo e ela esteja anunciando, já olha, vai ter, né, pode acontecer isso e tal. Então, Américo, diga. e pode ser também, sei lá, estamos viajando, tá, Flávia? Mas pode ser também, sei lá, alguma coisa o inverso, abrir mecanismo para que as empresas aportem recurso para dentro da Lei Aldir Blanc, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer mesmo para entender. Eu queria só aproveitar a oportunidade, porque toca na questão também que a Flávia falou, Elias também comentou, assim, se você já teve patrocínio de incentivo fiscal e você não está incentivado neste momento, né, você pode tentar acessar o inciso 2, sim. Né? Não tem um impedimento. Eu tive um projeto de lei de incentivo 2 anos atrás, ano passado, mas eu estou aqui com o meu espaço fechado, eu estou com a minha ação parada, né? Eu posso buscar esse apoio de espaço, sim. Tá bom? É isso. É importante falar isso. Olha, gente, qualquer pessoa que estiver paralisada pode participar. Aí tem uma questão ética, tá? Eu gosto sempre de falar. Tem gente que continua tendo patrocínio da empresa mesmo parado, tá? Eticamente, essa pessoa não deve participar e deixar esse dinheiro que iria para ele para ir para outro, né? Mas a gente viu aí, principalmente no auxílio à Caixa, que teve muita gente rica, com grana, que foi lá e pegou os R$600 que podia ir para outra pessoa, né? Então, isso acontece, né? Então, o que precisa, claro, é denunciar, ver o que acontece. Eu já participei de algumas reuniões como essa aqui. Mas olha, o tempo funcional não pode. Não é voltado para isso. Então, a questão emergencial é quem realmente está passando por... A gente sabe que tem gente dependendo de cesta básica, né? De colaboração de cesta básica. A gente tem colegas nossos, assim, estou falando, eu moro aqui no Morro do Querosene, entendeu? Aqui,
no Butantã, que está acontecendo isso, entendeu? Não é na quebrada, no centro de São Paulo está acontecendo isso. Eu tenho amigos que estão fechando oficinas, ateliês, pessoas premiadas, pessoas que têm toda que tiveram que fechar. E aí deixaram 2, 3, 4 pessoas. América, eu morei 5 anos no Morro do Querosene. O Morro do Querosene é um vulcão de cultura. É um vulcão de cultura. Eu sou morador novo aqui, mas eu tenho muitos amigos aqui. E eu tô vivendo praticamente hoje de fazer rifa de aula online. Porque o negócio tá muito pesado, cara. Tá muito parado, a gente perdeu muita coisa. Então, pois é. Repete. Rifa do quê? A gente está rifando 2 meses de aula online do Caio, do Batucando com o Caio Prado. Entendi. Entendeu? É o jeito que eu arrumei. A gente vende sem número de rifa R$10 e vamos que vamos. É o jeito. É isso. Enfim, inovar dentro das dificuldades e da precariedade. Queria só comentar aqui, ó, a cidade de São Paulo, ela tem um fundo instituído, né? Ela tem o Fundo Municipal de Cultura. O Plano Municipal de Cultura, como o Américo disse, é um decreto. Então, nós temos plano? Temos. Ele vale para o sistema? Poxa, vale, mas ele é um decreto, ele não tem força de lei. Então, a cobrança em relação à execução do plano é mais frágil, né? Inclusive, como o Américo disse, no nosso caso é um mecanismo que de alguma forma foi ficando de lado, né? Bom, André Sturm jogou fora volumes do Plano Municipal de Cultura, né? Isso é um fato. Jogou dinheiro público fora, enfim. Mas ele existe. Então, que na verdade, a gente, e como disse o Euler, o Eleilson, alguns, estamos avançando nessa proposta de conselho na Câmara. Objetivamente, do ponto de vista legal e da política, esse conselho só sai como lei esse ano se tiver muita pressão em cima. Porque agora nós entramos no processo eleitoral, no período eleitoral. E aí todas as votações na Câmara passam a ser mais rígidas, menos projetos começam a passar, enfim, né? Mas a gente precisa, na verdade, conseguir que esses 2 mecanismos, no caso do plano, que existe vire lei, e no caso do conselho, que ele vire lei para que a gente tenha um Conselho Municipal de Cultura. Basicamente isso. Celso, você gostaria de colocar a sua questão? Oi, sim, boa noite a todos e a todas. Então, a minha questão é a questão do técnico, né? Eu sou técnico de iluminação no teatro, então o técnico de teatro que geralmente ganhou aí esses 28 mil reais aí em 2018, né? Por coincidência, eu era CLT até dezembro de 2018 com esse salário. Então, mas enfim, a questão é assim, o técnico que ele está totalmente fora então desse inciso 1, né? Pelo critério, né, de rendimento tributável, tal. Com relação ao inciso 2 também, é o técnico que não tem articulação com um espaço cultural, porque sempre trabalhou para produções teatrais, né? Tem uma outra movimentação. Também não tem como que eu posso dizer, esse acúmulo de ser proponente de editais, assim, não sabe nem como formatar um edital, por exemplo, né? Então, como que fica mais ou menos a situação? Como que pode se dar a articulação desse técnico? Como que esse recurso vai chegar lá naquela pessoa que não tem essa articulação, que não tem, não está dentro de edital, não está num espaço cultural, né? Porque ele é um trabalhador autônomo, né? E tampouco está fora do auxílio emergencial do inciso 1, né? Como que pode ser articulado isso para chegar nesse técnico assim? Existe assim uma articulação de alternativas para
tipo de edital, como a história da Bolsa Premium, né? Como que pode ser articulado isso? Como que pode chegar nesse técnico que está lá na pindaíba e sem trabalhar, né, há 5 meses e assim, mais ou menos que a margem de tanto dos 3 incisos, vamos dizer assim. Então, Celso, uma boa pergunta. Olha, eu faço parte do artigo 5º, que é um movimento aí, né, que a gente tem, né, que é o pessoal mais de teatro, enfim, né, produtores e tal. E a gente está discutindo isso dentro do artigo 5º, né? Então, inclusive, eu posso passar até depois contato da pessoa que está articulando, porque nós estamos muito preocupados com essa questão dos técnicos. A gente vai ter que fazer um negócio que a gente não faz há muito tempo, porque a gente vive numa sociedade hiper individualista, como já diria aí o Eleilson Lipovetsky, né, que é o cara que fala do hiperconsumo, do hiperindividualismo e tal. Então a gente está assim, né, que é culpa desse capitalismo devastador, né? Então a gente vai ter que trabalhar, cara, com muito altruísmo, sabe? A gente tem que pensar em todo mundo, cara. A gente tem que trabalhar na colaboração. Qual é a saída que a gente está achando no artigo 5º? Nós estamos trabalhando que os espaços culturais, né, e mesmo os projetos que venham, editais, né, a gente tenha que contemplar os técnicos, né? Então você tem iluminador, você tem um sonoplasta, você tem um contra-regra, você tem a camareira, você tem o maquiador, a maquiadora, você tem a cabeleireira, né? Todo mundo dessa cadeia produtiva que é do teatro, que é da dança, que é do audiovisual, né? Todo mundo, a gente vive de bico, né? Onde chama, a gente vai, né? Opa, vou chamar o Celso para tal. Então, o que a gente está querendo aqui espaços, né, consigam pagar esses técnicos, entendeu? Então, a gente fazer um bem bolado, dividir, falar assim, olha, esse dinheiro que vai entrar aqui, tanto vai, né, se a gente conseguir lá, fazer um exercício aqui, tá? Se a gente conseguir lá, você não conseguiu R$600, tá? Então, você pega um teatro que consiga R$10.000, né, e tem essas 7 parcelas, tá? Então você vai pegar assim, olha, eu vou pegar R$600 para o iluminador, 600 para o sonoplasta, 600 para a camareira, tá? 600 para o bilheteiro. Então você pega isso e já coloca nesses 10.000 e garante essa renda. Então, agora, por isso que eu te falei, a gente tem que trabalhar com a lógica comunitária, com a lógica da colaboração e da cooperação. É hora de todo mundo ajudar todo mundo. Então, isso está surgindo lá, coloca em contato, você pode dizer, olha, sou iluminador, estou lascado, não tenho articulação, não sei participar de edital, tal. Esse é uma das saídas que eu estou aqui. A gente está construindo, viu, Celso? A gente estou aqui dizendo que já está rolando essa ação. A outra coisa é a gente pedir encarecidamente, né, para que a comissão pense num edital de bolsa, tá? Um bolsa auxílio. Então você vai falar assim, olha, técnicos, vai ter uma bolsa auxílio, tá? Então você não vai receber por mês, você vai receber 7 vezes 600, pronto, recebeu, entendeu? Não ter esse reconhecimento que na verdade não seria bolsa, eu chamo de prêmio, né? Porque lá no Ministério da Cultura, quando a secretaria que eu estava trabalhando foi a primeira que fez edital de premiação, porque a gente tinha exatamente esse problema, era o edital para os índios. Os índios não podia fazer convênio com o índio. Como é que a gente vai fazer um convênio com o índio? A gente não faz com o índio, a gente faz o convênio com a ONG ou com, né, a associação, mas a gente não faz, a gente queria fazer com o índio. Aí a gente fez, vamos premiar. Até houve uma discussão, né? Mas o cara tem que apresentar um projeto. Eu falei assim, não, gente, ele vai dizer o que ele faz lá de cultura. O que ele vai fazer com essa grana? R$23.000. O que você vai fazer? Eu vou recuperar o canto, eu vou construir uma casa de reza, eu vou trabalhar a culinária e tal. E foi assim. E a mesma coisa para vocês. Você fala assim, Celso, qual que é o teu portfólio? Cara,
tenho X anos, fiz tudo, tá, tô aqui. Dinheiro, sabe? Tem que ter esse espírito de entendimento da emergência, porque senão você não vai ser atendido, entendeu? E aí a gente tem que aqui na nossa cidade fazer uma articulação. Inclusive já entra aqui, já como sugestão aqui para o Gil, para o Eleilson, tal, a gente já sair com essa proposição. Olha, aqui do curso tem, né, pessoas que são técnicos que estão como é que a gente vai resolver essa questão? Sugestão é essa, sugestão que já está sendo feita no artigo 5º. Mas aí a gente faz essa ponte. Mas a gente já sai com isso para levar. E assim a gente vai vendo as outras coisas, né? Por exemplo, como é que a gente vai manter... uma coisa que eu tenho falado bastante, por exemplo, nós que estamos aqui confinados, né? Todo mundo acha que a gente tem tempo para fazer muita coisa, mas isso aqui está tomando um tempo da gente, né? Alguns estão sendo remunerados, outros não estão sendo remunerados, mas eu digo assim, ninguém paga o suor do pensamento, né? Então fazer edital para o suor do pensamento. Porque fazer um rap não é para qualquer um, né? Fazer uma coisa que você vai apresentar no slam não é para qualquer um. Fazer um conto, né, que o Eleilson escreve, não é para qualquer um. Então, por que a gente não encomenda um negócio e a gente paga adiantado? No que nem faz editora. Quando você vai fazer um livro, o cara fala assim, olha, você tem aqui, ó, vou comprar aí os direitos, você vai ganhar 50 mil. Ah, legal, me adianta 25, que eu vou passar um ano escrevendo. O cara fica escrevendo, embaixo um pé de manga. Essa seria uma proposição bacana para um edital de fomento, né? Mas fomento a uma política seria essa. Você, né? Vou comprar adiantado uma tela. Você vai pintar a tela aqui, uma série, vai fazer xilogravura, vai fazer grafite, vai fazer escambau. Nesse tempo que você ficar em casa, aí você mostra o quadro aqui, olha, tem um zoom, tal, legal, olha, vou mandar aqui, depois vão passar aqui, vão levar os quadros, vai levar os meus livros. É isso, ou não vai imprimir um livro, faz um e-book. Enfim, eu acho que nós somos, né, da criação, gente. A gente tem que ter, a gente não pode ficar amarrado no edital do AC. AC não é antes de Cristo, é antes Covid. A gente tem que pensar num DC, que é depois Covid, entendeu? O depois Covid é isso, a gente vai ter que trabalhar na online, fazer. Eu acho que eu vi uma peça de um amigo meu, Marat Descartes, que o Marat, ele fez uma peça que era para o Zé Renato. Quando ele foi começar o processo, puf! Aí falou assim, meu Deus, eu vou fazer online. E aí ele desenvolveu, e o espetáculo é online, chama Peça. Ele criou uma traquitana, que era um cabo assim, como se fosse um guidão de bicicleta, uma coisa assim. Tinha um celular para frente e um celular olhando para ele. Então ele tinha um celular que filmava ele e o outro celular que fazia a subjetiva. E ele saiu na casa dele e tinha mais um outro celular que ficava rodando na casa. E tinha um cara em outro lugar, que eu acho que é até um negócio importante aqui, que é da turma do hip hop aqui, a gente tem o DJ e a gente tem o VJ, né? O VJ hoje, cara, é a profissão do momento, que é os caras que estão aqui por trás do backstage das transmissões. Aí tinha um cara fantástico que fazia o corte e fez um baita espetáculo. Então existe, né? Eu sou da área do teatro, claro que eu sou a favor do ao vivo, mas a gente vai ter que se adaptar, gente. Se tiver uma segunda onda aí, sabe? Como é que vai ser? Né? Como é que a educação dos filhos, tal, toda essa discussão, a gente não vai poder se aglomerar enquanto não achar uma solução, ou não tiver a vacina. Então, acho que a gente tem que procurar essas inovações. Sim, quero reforçar o que o Américo disse, é importante. A gente está fazendo essa discussão, o próprio sindicato está super preocupado, né, Celso? Tem discutido muito essa questão, e essa atuação
que o Américo propôs em rede é muito importante. Esse é um momento que a gente não pode esquecer os nossos técnicos, as nossas técnicas, a galera da alimentação, porque a nossa produção ela está conectada com tudo isso mesmo, né? Então, é importante, primeiro, rede. Nós precisamos saber que grupo de teatro está cobrindo que técnico, que grupo de dança, etc. E mesmo no item 3, né, no inciso 3, que a gente vai discutir edital, poxa, a gente pode pensar, né, como proposta, como proposição, putz, um edital de microprêmio para técnico, sei lá, um prêmio, vou chutar aqui, um prêmio de R$3.000. Será que a gente consegue contemplar 500 técnicos? Não sei, né? Enfim, mas é essa coisa que a gente pode sair daqui também com proposições a partir desses nós que a gente vai encontrando, porque você apresentou um nó aqui, que é real, que é fato, né? Sim. Sim, eu acho muito interessante essa ideia do prêmio e da bolsa também. Como, por exemplo, colocar num edital assim o prêmio para um profissional, para um técnico, vamos dizer assim, mais experiente e mais, como que eu posso dizer assim, um técnico mais tarimbado, né, que tem um grande domínio assim da técnica, e ele receber esse prêmio para ensinar também e para promover, assim, sei lá, um treinamento para outros técnicos, assim, que ele desenvolva uma ação que envolva outros técnicos que vão aprender com ele, e que isso seja uma bolsa para aqueles que estão lá aprendendo receberem ali aquele recurso que seria um auxílio emergencial em primeira instância, mas também sirva também para ele se qualificar melhor, né? Eu acho que é muito interessante assim a ideia de prêmio e bolsa, assim, de prêmio para o cara que vai ensinar e bolsa para o cara que vai aprender, e formatar algumas coisas assim. Eu acho interessante isso enquanto proposta. Isso aí, Celso. Só assim, um negócio que a gente discutiu aí, numa das reuniões que a gente teve aí no curso, falou assim, não, porque essa questão de, o cara falou, personalidade, a gente tem que tomar cuidado com essa história de personalidades e caras mais importantes do tarimbado. Eu acho que a gente está numa situação que está todo mundo nivelado, entendeu? Claro que alguém... Sim. Não, eu falo tecnicamente. Eu não sei, assim, mas eu acho que, por exemplo, mesmo um aprendiz, que, por exemplo, a SP Escola de Teatro forma, né, aqui na Praça Rúlio, mesmo esse aprendiz que está aí no rolê aí, já está fazendo os corres aí, né, que geralmente são jovens, muito jovem lá, né, nessas áreas técnicas também, os caras já estão, acabaram de se formar, entraram no mercado, acabou, não tem mais teatro, né? Então, esses jovens que estão formados e tal, que passaram pelo processo e tal, eu digo isso que o meu irmão, ele é o coordenador lá da parte de sonoplastia da SP, né? Então ele falou assim, pô, América, é impressionante, todo mundo sai empregado. Aí agora está todo mundo desempregado, quer dizer, ou sem trabalho, né? Então a gente precisa, de fato, pensar nesse mecanismo, e é perfeito o que você falou, tem que dar curso. Aonde vai dar o curso, o treinamento? No teatro que ganhou, na associação, né, do Tiele, falou assim, olha, vou deixar um espaço aqui para o cara vir aqui dar um curso de áudio, de operação de som, de equalização, de mesa de luz, entendeu? É isso. Aí quando voltar, né? Aí eu digo que não é no DC, mas é no PV, no pós-vacina, né? Porque a gente só vai poder depois da segurança mesmo. Você não vai ficar aí sem dúvida. O teatro não existe sem aglomeração, sem muvuca. Pessoal, vamos para uma última, porque a gente já está na hora aqui. Eu queria até propor depois de fazer uma leve... Ficar aí o Gil, o Eleilson e a Denise para fazer uma avaliação de 10 minutinhos. Pode ser? Alguém mais? Ou deixamos para amanhã? Notícias do nosso grupo do WhatsApp. O Ele tinha falado questões também, mas eu acho que a gente pode recolocar amanhã. Eu acho que também muita coisa vai surgir a partir da nossa conversa de hoje, então é legal
vocês anotem mesmo, né, as dúvidas que surgirem, as coisas que vocês verem. Eu coloquei aqui no nosso grupo, no nosso chat, o link pro grupo do WhatsApp. Vou mandar também por e-mail, inclusive para as pessoas que não estavam aqui hoje, mas que podem eventualmente entrar amanhã. E acho que uma coisa importante de dizer também é que a gente vai disponibilizar o certificado da oficina também, via Centro de Formação e Ação Educativa, depois dos 3 dias, né? E aí eu acho que é um pouco da gente reunir essas reflexões mesmo e voltar com elas amanhã no nosso horário, né, nessa semana. E para, né, enfim, que amanhã vai ser outro tema, vai continuar e a gente vai construindo mesmo esse caminho, né? O Elê, você quer falar alguma coisa aí, Elê? Não, não, só eu fiquei bastante tocado com a fala do Celso, né? Porque, de fato, tem pessoas que acabam não estando em nenhum lugar, né? E aí eu até mencionei que a ação educativa, como espaço cultural, vai requerer para beneficiar os grupos que nela se apresentam. E os profissionais, enfim, ela não vai para se manter, até porque nem seria ético, né? Porque a gente tem acesso a outros recursos e tal, né? E isso, o que não significa que a gente não tenha dificuldade, né? Mas é para isso, porque aí a gente já tinha essa estratégia. Agora, vendo o Celso, eu fiquei ainda mais convicto, vendo a Flávia, que é ligada aí o Caio, que é do Samba da Vela, enfim, tem inúmeros sambistas com dificuldades, né? Inúmeros, né? Então, também a gente, enquanto organização e organizações, também pensar nisso, de ser distributivo, né? De acessar o recurso e distribuir, especialmente para aqueles que não conseguem acessar. Ele é muito importante o que você está falando, inclusive a gente está tendo algumas dificuldades por falta justamente de entendimento por parte de algumas gestões de município, que vai assim, não, a ação educativa não precisa, porque ela recebe grana da fundação, né, inventa, né, de fora, né, a Fundação Kennedy, a ONU dá dinheiro para ela. E não é isso, né, cara? É exatamente essa. Não, ele tem um espaço que está fechado, a turma não está conseguindo ir lá tocar o samba, não está indo para o dia do funk, não é um centro cultural, tem uma galeria, as pessoas têm exposição da turma da quebrada, quer dizer, tem um lugar onde se faz grafite, quer dizer, é o entendimento dessa dimensão do que é a ação educativa, que é uma super ONG maravilhosa e tal, que está fechada para os produtores da periferia. Então, a gente tem que entender agora, a gente tem que botar isso na cachola das pessoas, porque senão eles vão achar, não, deixa fora a ação educativa, porque ela já tem recursos, mas ela está esquecendo que lá dentro tem um monte de gente, né, que faz comida, que não sei o quê e tal. Então, é muito importante o que você está falando, e essa reflexão a gente também tem que sair com esse documento daqui, entendeu? Porque senão os caras vão chegar lá e falar assim, não, o cara não precisa, deixa lá, eles estão bem. É isso, você sabe que é isso, né, Elilson? Eu falo porque eu estou num lugar aqui que, enfim, eu posso comentar, mas essas são as coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. É que nem, né? Isso acontece com tudo, viu? Acontece com ONGs grandes, importantes, indígenas e tal. Pessoal, não, o cara está recebendo dinheiro do fundo indígena, não sei o quê. Não é assim, gente. Está todo mundo, né? A gente viu agora, né, essa ação que teve aqui no Maracá, domingo, que foi uma coisa fantástica, um evento mundial que a PIB fez, né? Construído aqui no Brasil pela PIB, que trouxe Weiwei, trouxe gente de toda a parte do mundo. Porque é essa situação, a gente está na lona, gente. Então, se a gente não fizer isso junto e não criar essa consciência, e os nossos pares que estão nessas comissões não se solidarizarem, né, e mesmo os nossos pares que estão hoje dirigindo as secretarias, né, que são colegas nossos, são artistas, né, a gente não pode achar que não tem gente, convoca, a gente vai de graça lá para gastar esse dinheiro. Agora a gente tem que gastar esse dinheiro, a gente não pode devolver esse dinheiro, gente. E esse dinheiro tem que chegar na ponta. E é até 31 de dezembro, porque depois esse dinheiro sobe e vai para outro lugar.
Então, gente, eu queria agradecer muito aí, eu queria já aqui me despedir. E aí eu passo aí para o Gil. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu vim aqui, agradeço aqui os elogios aqui no chat e amanhã tem mais. Venham que amanhã é cadastro e vamos para cima. Não, eu quero agradecer, puta que papo importante, fazer o merchandising de amanhã, porque vocês já entenderam o papel que o cadastro tem em todo esse processo, né? Pode ser uma oportunidade também da gente aprofundar a questão de portfólio, tendo em vista, né, que sobretudo quem produz nas quebradas, nos territórios, os documentos que a gente tem para comprovar isso, muitas vezes são outros, né? Às vezes não é uma matéria na Folha de São Paulo, mas o Américo já tocou no caminho, já falou um pouco sobre isso, e eu queria que a gente também aprofundasse um pouco, para, independente de onde está essa informação, a gente trabalhe esses dados para constituir portfólios que vão ajudar a gente, não só para a Lei Aldir Blanc, mas que vão ajudar para o conjunto da nossa atuação com a cultura. Estou muito satisfeito de trocar, aprender aí com todo mundo. Gente, muito obrigado. É isso, gente. Então, a gente encerra por aqui. A gente vai disponibilizar as gravações depois e até amanhã, às 19 horas. Um beijão. Beijão. Tchau, tchau.